2 Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: "De onde vens?" Ele respondeu: "Fugi do arraial de Israel." Disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Conta-mo." Ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho." Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos?" Então disse o moço portador das notícias: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: Eis-me aqui. Ele me perguntou: Quem és tu? Eu respondi: Sou amalequita. Então me disse: Arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor." Davi manda matar o amalequita. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: "De onde és tu?" Ele respondeu: "Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita." Davi lhe disse: "Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor?" Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: "Vem, lança-te sobre esse homem." Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Matei o ungido do Senhor." O lamento de Davi por Saul e Jonatas. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. "A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas, sobre os montes, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel, capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. Depois disto consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei?
Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas 2 mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes-Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes-Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner faz Isbosete rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente. Donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Abner mata a Asael. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Asael. Asael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Asael perseguiu a Abner e, na sua perseguição, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: és tu Asael? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Asael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança que lhe saiu por detrás. Asael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Asael caíra e morrera, paravam. Joabe persegue os homens de Abner. Porém Joabe e Abissai perseguiram Abner, e pôs-se o sol, quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências?
Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel, e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície. Passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir a Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Asael. Porém, os servos de Davi tinham ferido, dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner, a 360 homens, que ali ficaram mortos. Levaram Asael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. A família de Davi em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itrião, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: Por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão para ajudar? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher. Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo o Israel. Respondeu Davi: Bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo. Quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela até Baorim. Disse Abner: Vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram.
Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para ajuntar todo o Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e ele se foi em paz. Joabe mata a Abner à traição. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido e ele se fora em paz. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner. Veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Asael. Sabendo-o depois Davi, disse: inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Absai mataram Abner, por ter morto seu irmão Asael, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: teria de morrer Abner como se fora um perverso. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade, e todo o povo chorou muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel, naquele mesmo dia, ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. 2 Samuel, capítulo 4. A morte de Isbosete. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo o Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná, o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim e ali têm morado até ao dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu.
Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimom, beerotita, chegaram à casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi a Hebrom, e lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o beerotita, disse-lhes: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclag, muito mais a perversos, que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requeriria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços. Eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5. Davi é ungido rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Davi conquista Sião. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O reinado de Davi, reconhecido por Hirão. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã,
Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Gézer. 2 Samuel, capítulo 6. Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uza e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A arca é levada para Jerusalém. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar,
na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Mical, repreendida por Davi. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia da sua morte.